Pode o proprietário locador rever o imóvel alugado antes do término do contrato? Seja bem-vindo a mais um episódio do SP Imóvel Cast, que faz parte do Grupo SP Imóvel, o portal de imóveis de São Paulo. Eu sou a Karen Carvalho. O tema de hoje é: o proprietário locador pode reaver o imóvel alugado antes do término do contrato? E para explicar melhor, estamos aqui com o Marcel de Toledo, sócio-diretor do Grupo SP Imóvel. Ele que já atuou como advogado no ramo imobiliário, teve a sua própria imobiliária e já atuou como corretor de imóveis. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Karen. Então, Marcel, o proprietário locador pode reaver o imóvel antes do término do contrato? Referente ao prazo que foi estipulado em contrato, ou seja, eu vou falar aqui das locações residenciais, tá? Que tem que ser no mínimo de 30 meses. Então, se o contrato é de 30 meses, o locador, ou seja, o proprietário, tem que respeitar até o fim. Existem meios do locador, ou seja, do proprietário, retomar a posse do imóvel de novo, porém, eles estão atrelados ao artigo 9º da Lei do Inquilinato, tá? Que eu vou mencionar aqui o que pode ser feito para essa retomada. O mútuo acordo, que na realidade, na administração, é o que mais a gente se utilizava, ou seja, é o acordo entre as partes, entre locador e inquilino, para retomar esse imóvel de volta, né? Então, geralmente, a administradora ou administrador, ele entra em contato com o inquilino e fala: olha, por algum motivo, expõe qual é o motivo, o locador quer o imóvel de volta e vamos entrar num acordo da seguinte maneira. Geralmente se fala em abatimento de aluguel durante X meses, né? Por quê? Porque o inquilino vai ter um custo de caminhão, etc. E geralmente o inquilino acaba aceitando se for benéfico para ele, né? Se esse acordo for benéfico para ele. Se não for, vai ter que respeitar até o fim do contrato, tá? O outro que que permite a retomada é a falta de pagamento, ou seja, se o inquilino ficar devendo aluguel, isso é o básico, né? Então, se ficar devendo, é despejo por falta de pagamento. Uma infração por obrigação legal, né? O que é uma infração por obrigação legal? Vamos supor que o inquilino é muito barulhento, tá? Então, ele está cometendo uma infração de uma obrigação legal. O que é a obrigação dele? Era não fazer esses barulhos. Sim. Então, se pode também ingressar com despejo em face essa infração que ele cometeu. Claro que isso tem que ser muito bem documentado, por isso que a gente sempre comenta aqui, uma administradora vai saber fazer esses procedimentos para poder ingressar com esse tipo de ação. Não é simplesmente ingressa com a ação sem documentação, sem mencionar, sem provas. Sim, tem um aviso prévio também. Tem que ter o aviso, tem que ter a conversa. Geralmente são notificações que tem que colher assinatura, por inquilino saber que ele está infringindo alguns artigos de lei. Né? Então, geralmente são as leis do inquilinato ou um artigo do Código Civil, né? Esse do barulho que eu acabei de comentar é do Código Civil. Uma infração contratual, tá? Por exemplo, no contrato menciona que ele não pode modificar o imóvel. Aí esse inquilino vai lá, constrói uma parede, constrói um quartinho, constrói um telhado, não é permitido. É uma infração contratual. Ou quebra uma parede, alguma coisa. Exatamente. Muda a cor da casa. Tá? Isso também. Então, sem a permissão do locador, do proprietário. Porque geralmente os contratos mencionam isso. Fala, olha, tudo que você for fazer na casa tem que pedir permissão. Né? Inclusive, muitas vezes até trocar a cor da casa. Né? Então, tem que ter a permissão.
Não tendo a permissão, é uma infração contratual que pode ingressar com uma ação de despejo em face disso, né? E a realização de obras que o Estado, ele falou, olha, esse muro tá com problema, existe uma notificação do Estado falando, olha, esse muro está ruindo, e aí sim também ingressa com uma ação de despejo, se for o caso, se o inquilino não desocupar o imóvel dentro do prazo que foi estipulado, entendeu? Por quê? Porque está ruindo o muro e precisa fazer essas obras com urgência e não pode estar o inquilino lá dentro para a realização dessas obras, né? Tá. E pode haver uma cláusula possibilitando o proprietário pagar uma multa para esse inquilino sair do imóvel? Esse também é um erro muito comum, tá? Que muitos locadores ou administradoras colocam uma cláusula dizendo que aquela multa por estar desocupando o imóvel antes é válida tanto para o inquilino quanto para o proprietário, para o locador, né? E para o locador, no caso de ter uma cláusula desse tipo, do locador pagar uma multa para o inquilino sair, ela não tem validade jurídica. Então, ela é nula ou anulável, né? Então, por exemplo, existe essa cláusula, aí o locador, o proprietário, ele vai e fala, olha, notifica o inquilino e fala, olha, eu quero que você desocupe, eu vou pagar a multa para você. Ela não tem validade, tá? Não, ela é nula ou anulável. Ah, mas está no contrato. Não tem validade jurídica, tá? Ela vamos dizer, entre aspas, ela é ilegal. E se o proprietário mal assessorado decidir entrar com uma ação com base nessa cláusula? Então, o juiz, vamos supor que o locador, o proprietário, ingressa com uma ação dizendo, olha, eu quero pagar a multa, o inquilino desocupa. E o juiz, de antemão, ele pode não aceitar esse tipo de ação, tá? Então, ele já anula de cara, ele extingue o processo, que a gente chama de extinção de processo, antes da verificação do mérito. Então, ele já extingue o processo de cara. E o inquilino às vezes nem fica sabendo dessa ação, né? Então, essa ação tem que pagar custas, tem que pagar, né, ter custas do processo, acaba o locador perdendo tudo isso, né? Ele perde essas custas, perde tudo, né? Então, ou seja, não vale a pena entrar com esse tipo de ação, tá? Porque tem na cláusula dizendo que poderia pagar a multa, entendeu? Mesmo que ele vá lá, deposite o valor da multa em juízo, não existe. Ele vai perder o dinheiro das custas. Claro que se ele fizer o depósito em juízo, o juiz vai devolver o dinheiro, mas a questão dos custos processuais, ele vai perder todo o dinheiro, entendeu? Então não vale a pena ingressar com esse tipo de ação. E um dos comentários que a gente ouve bastante aqui, vê aqui no canal, é que o proprietário querer vender o imóvel, sendo que ele está alugado. A venda, quando o locador, o proprietário, coloca a venda do imóvel e vende o imóvel, né? Sim. Então, o locador, o proprietário, ele pode sim vender o imóvel, mesmo com o contrato vigorando. E se acontecer isso, ocorrer essa venda, quem vai poder ingressar com esse tipo ou notificar o inquilino é esse comprador. Então, essa pessoa que adquiriu essa propriedade, ele vai notificar o inquilino dizendo que comprou essa propriedade, tá? Para ele poder notificar, ele já tem que estar com a documentação em nome dele, ou seja, o registro de imóvel já em nome desse adquirente, desse proprietário, desse novo proprietário. Aí sim, no caso, ele é proprietário, ele não é locador, entendeu? Sim. Ele é o novo proprietário do imóvel, ele notifica esse inquilino dando um prazo de 90 dias para desocupar, né? Ou seja, e essa notificação ela tem que ser uma notificação bem feita, não pode simplesmente fazer uma ligação lá e falar, olha, eu comprei, estou te dando 90. Não, tem que ser... um prazo para você sair, não? Não, é uma notificação
às vezes extrajudicial, ou por cartório, geralmente por cartório, que se faz, né? Sim. Ou pode ser também através da justiça, mas geralmente se faz por cartório, dando esse prazo de 90 dias. Geralmente, aí só depois disso é que pode ingressar com a ação. Nessa fase, a gente aconselha o inquilino procurar um advogado, tá? Para entrar com uma negociação. E geralmente essa negociação tem uma indenização, tá? Porque o inquilino, o contrato está vigorando. Sim. Tem esse um novo adquirente, né? Adquiriu essa propriedade. E aí tem que passar esses 90 dias para poder ingressar com uma ação de despejo. E aí esse advogado, que ele vai fazer, olha, esse inquilino aqui quer, para você não ter que entrar com essa ação, ele quer ser indenizado pelo caminhão de mudança, alguma coisa do gênero. Todos os gastos extras que ele vai ter. Aí, novamente, a gente entra na questão do acordo. Olha, vamos fazer o seguinte, você vai ficar 3 meses aí sem pagar aluguel, para você ter esse custo de mudança. Se organizar financeiramente. Exatamente. Né? E geralmente o inquilino acaba vendo uma vantagem nisso, né? Porque ele vai deixar de pagar aluguel durante X meses e vai fazer a mudança, entendeu? Sim. Isso se o contrato estiver vigorando. Se o contrato não estiver vigorando, ele estiver por prazo indeterminado, aí geralmente o proprietário, o locador antigo, vai dar os 30 dias para desocupar. Tá? Tá. Se for um contrato indefinido. Quando o contrato já acabou, aí ocorreu a venda. E outra coisa, o locador, quando o imóvel é colocado à venda, tem que ter o direito de preferência do inquilino. O inquilino tem que estar ciente dessa venda, tem que estar ciente do valor que está sendo vendido, o imóvel. Por quê? Porque se não ocorrer esse procedimento de avisar que está sendo vendido e por quanto está sendo vendido, existem cláusulas penais sobre isso também. Então deve ser informado antes, né? Tem que ser informado porque ele tem que ter o direito de preferência de compra, o inquilino. Né? Então, geralmente, o inquilino está ciente que o imóvel está sendo vendido, está ciente do valor do imóvel e do que foi vendido o imóvel. Tá? Às vezes tem que ser notificado 2 vezes. Né? Por quê? O valor que foi colocado à venda nem sempre é o valor que vai ser vendido. Então, vamos supor, colocou lá 500 mil reais para vender. Né? Então, o inquilino recebe a notificação, olha, o imóvel está sendo vendido por 500 mil. Eu não tenho interesse. Sim. Aí, na prática, quando acontece de aparecer um comprador, esse comprador vai fazer uma oferta, vamos supor, de 300 mil. Aí, nesse momento, o inquilino tem interesse. Aí ele pode... Aí, ele tem que, novamente, ele tem que ser notificado que o valor está sendo negociado por 300 mil. Aí, às vezes, o inquilino tem interesse. Opa, tem interesse de pagar 300 mil. Aí já ficou viável a compra, entende? E então, esse procedimento ele tem que ser feito também, que é o que a gente chama de direito de preferência. Então, por isso que é um processo muito longo, um processo que é muito raro. Às vezes o inquilino fica todo assustado. Foi vendido o imóvel, foi vendido sem direito de preferência. Aí é pior ainda, entendeu? Aí sim contrata um advogado para processar tanto o antigo locador, né? E às vezes até o atual, né? O atual proprietário. Tá ótimo. Então tem que ser um comunicado antes e depois que, digamos que a oferta tenha sido feita, né? Exato, A gente fala que às vezes a primeira notificação que tem que informar o inquilino sobre essa direito de preferência, às vezes até a gente não se... Quando eu falo de uma imobiliária, né? Ela simplesmente colhe uma assinatura, né? Sim. Quando ocorre a venda real, tá tendo o comprador, vai ocorrer a venda, a gente geralmente faz uma notificação também para documentar esse direito de preferência, para não acontecer nada com esse locador antigo, esse proprietário antigo, Sim. Entendeu? Por isso que a gente sempre fala sobre uma imobiliária, porque uma imobiliária com experiência, ela vai seguir todos esses procedimentos corretamente.
E o inquilino também orientar, né? Vai saber orientar, e o inquilino também não vai se sentir injustiçado. Ele ficou sabendo, ele está sabendo todo o procedimento, ele está sabendo da venda, ele sabe que ele vai ser beneficiado se esse locador, esse proprietário, esse novo proprietário falar, olha, eu quero retomar, eu quero a posse do imóvel. Não, peraí, então eu preciso, vamos fazer uma negociação aqui, vou ficar 3 meses sem pagar aluguel, etc e tal, entendeu? Tá. E aí o inquilino acaba se beneficiando, às vezes, dessa venda sem esforço, vamos dizer, entre aspas, né? Claro que ele vai ter que procurar um outro imóvel, é óbvio que ele vai ter a dor de cabeça, mas ele vai se beneficiar de não pagar aluguel durante X meses, alguma coisa. Ele vai ter um tempo, né, hábil para ele um prazo se organizar. E vai conseguir negociar X meses sem pagar aluguel, entendeu? Legal. Obrigada, Marcel, pelos esclarecimentos. E se você curtiu este conteúdo e estiver nos ouvindo no Spotify, siga nosso canal. E se estiver no YouTube, não deixe de se inscrever, curtir e comentar as suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Obrigada.